quando você começa a orar, sabe o que acontece? Muitas vezes Deus está lá no céu, ouvindo Fernandinho, todo mundo pulando. Deus está lá no céu ouvindo Thales Roberto, Damares, alguma coisa. E você começa a orar e Deus para o som. E eita, alguém começou a orar. E Ele inclina o ouvido para ouvir a sua oração. Oração. Galera, vamos falar um pouco sobre oração. Oração nada mais é do que conversar, do que falar com Deus, agradecer, pedir, louvar a Deus. Se você todo dia tirar 5 minutinhos para orar, você vai orando 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã. Aí quando for depois, só 5 minutos não vai dar mais. Porque quando você ora, a sua oração sobe. Ela não para enquanto não chegar no trono de Deus. Quando você começa a orar, é acionado um poder no céu que faz as coisas mudarem. É através da oração que a mão de Deus é movida. Através da sua oração, você pode curar, você pode ajudar as pessoas. Muitas vezes as pessoas precisam de oração. As pessoas hoje em dia são secas porque não oram. As pessoas têm 3 refeições três refeições ao dia, mas a sua alma, o seu espírito está com fome. A sua alma sofre de anorexia porque você não ora, porque você não alimenta a sua alma, o seu espírito. Mas o seu corpo você alimenta, você dá café, dá almoço, dá lanche, dá janta, você malha. É a geração do corpo bom, tal e bam, mas a alma, o espírito tá lá embaixo. Vamos começar a orar, porque se você orar, coisas vão mudar. Se você orar, Deus vai abrir portas. Se você orar, meu Deus do céu. Uma vez teve um pastor que estava indo pagar uma conta e passou por um mendigo. E Deus falou assim para ele: meu filho, sabe por que esse cara é um mendigo? Sabe por que ele é assim? E ele falou: não, senhor, por quê? Porque nunca subiu aos céus uma oração pela vida dele. Viu o poder que uma oração tem? Orar não é só entrar no seu quarto e ficar lá no seu quarto, não. A gente tem que aprender a orar sem cessar. A palavra de Deus diz isso: orar sem cessar. Mas o que é orar sem cessar? Orar sem cessar é quando eu estiver almoçando, estou almoçando e estou falando com Deus. Então, isso é falar com Deus. Você está numa parada de um ônibus, você está em algum lugar e você está conversando com Deus, orando por vidas, intercedendo por vidas. Porque dia após dia o inimigo está ceifando, o inimigo está ganhando. Por quê? Porque nós, cristãos, a gente tem negligenciado o poder da oração. Se a gente começar a orar, começar a interceder, se levantar como uma igreja do Senhor, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Jesus já venceu. Jesus orava. Antes de Jesus escolher os seus 12, que foi o que ele fez? Ele foi orar. Quando a cruz estava próxima, que foi o que Jesus fez? Ele foi lá para o Getsêmani orar. Então por que a gente faz as coisas sem orar? Por que a gente vai fazer uma prova sem orar? Por que a gente vai começar um relacionamento sem orar? Faz alguma coisa, investe em alguma coisa sem orar, sem perguntar para o Senhor o que Ele acha. A palavra de Deus diz: de pouco vai adiantar dormir tarde, acordar cedo, correr para lá e para cá. Quando você ora, as coisas ficam mais fáceis. Durante muito tempo eu fui assim. Eu começava a orar, aí de repente eu estava pensando em outra coisa. Eu começava a orar, e eu começava meus pensamentos, começava a falar comigo mesmo. Até esquecia de Deus. Vamos orar, vamos nos apaixonar pela oração. Porque a oração é muito importante, meu chapa. A oração é muito importante. É através da oração que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. E se você, meu amigo, é cristão, é salvo hoje, é porque um dia alguém se colocou na brecha e orou, intercedeu e chorou por você, chorou pela sua vida, clamou a Deus
que Ele te curasse, que Ele te salvasse, que Ele te libertasse. E se você está salvo, se você tem um nome escrito no livro da vida hoje, é porque alguém orou por mim, orou por você. Então vamos fazer isso por outras vidas, vamos orar, vamos clamar por outras vidas.